A paz do Senhor Jesus Cristo, você, meu irmão, minha irmã que me ouve, que me escuta agora, que me enxerga aí nesse vídeo, você que me assiste agora, receba a paz do Senhor Jesus Cristo. Fazendo essa segunda parte agora do vídeo sobre a perseguição aos cristãos, o vídeo que eu já tinha lançado, ficou em mais ou menos 17 minutos o vídeo. Essa vai ser a segunda parte. Estou aqui com a Bíblia Sagrada, você pode conferir também na sua Bíblia. Eu quero falar sobre a cristofobia, a perseguição aos cristãos que nós estamos vivendo nesses últimos dias, as notícias da mídia mostrando países comunistas perseguindo os cristãos, torturando os cristãos, tirando-lhes o direito de ir e vir, e também países muçulmanos, onde a religião deles rejeita Jesus Cristo como Deus, como Senhor e como Salvador. Mas para falarmos do Islã, para falarmos dos muçulmanos, nós precisamos entrar na Bíblia Sagrada. Nós precisamos ler como que surgiu, quem é o pai dos árabes, quem gerou os árabes, quem gerou esse povo que está no Oriente Médio fazendo guerra contra Israel? Quem gerou esse povo que está matando os cristãos nesse exato momento, matando os cristãos, queimando igrejas, rasgando bíblias, destruindo sinagogas judaicas? Quem é esse povo? Como que ele surgiu? Quem gerou esse povo? Quem é o pai dos árabes? Tudo isso nós vamos conferir aqui, ó. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 16, que vai narrar a história de Sarai e Agar. Capítulo 16 de Gênesis diz o seguinte: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome de Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então o capítulo 16 de Gênesis capítulo 16, mostra que Sarai, ela era estéril, não podia dar à luz, ela não podia ter filho com o esposo dela, Abraão. Então ela teve a ideia de pegar a empregada, porque era costume antigo, ela deu a empregada para Abraão. E Abraão se deitou com essa empregada, Agar, e ela ficou grávida, vindo nascer, aí no caso, o primeiro filho de Abraão, o primogênito de Abraão, que se chamava Ismael. É Ismael, é sobre Ismael que nós vamos comentar nesse vídeo, até compreendermos de Ismael até os dias atuais, os árabes, os muçulmanos, aqueles que são contra Israel, aqueles que são contra os cristãos, aqueles que estão envolvidos em ataques terroristas, o Estado Islâmico, que está bem comentado na mídia. Tudo teve uma origem, e a origem está aqui. Gênesis 16, o primeiro filho de Abraão, Ismael, ele é o pai dos árabes. Eu tenho aqui um documentário, eu imprimi esse documentário, aqui fala sobre o Islã. Então aqui vai contar a história do Islã, a origem do Islã, os presidentes no Oriente Médio que estão fazendo planos para atacar Israel,
presidentes como, por exemplo, Tayyip Erdogan, da Turquia, que planeja implantar o califado, ou reacender o califado, reavivar o califado. E o que seria esse califado? Esse califado seria a união ou a reunião de todos os muçulmanos na face da terra. Para quê? Para eles implantarem um reino. E quem não fizer parte deste reino, quem não aceitar essa religião, será assassinado de forma brutal. Porque é isso que ensina o Alcorão. O Alcorão, os cristãos têm a Bíblia Sagrada, os judeus têm a Torá, Pentateuco. Os muçulmanos têm o Alcorão, ou chamado Corão. Está nesse Corão, que é um conjunto de leis e regras que Maomé deixou, e depois outros que ocuparam o lugar de Maomé foram acrescentando textos, mas a maioria do que está ali é o pensamento de Maomé. Então, os muçulmanos seguem o Alcorão. E existem textos no Alcorão que diz que o verdadeiro muçulmano deve espreitar os seus inimigos, matar os seus inimigos, que seriam judeus e cristãos, e as outras religiões também. O muçulmano, aquele que segue Maomé, aquele que segue o Alcorão, ele não aceita outra religião, ele não aceita a adoração a outro Deus nenhum. Os muçulmanos acreditam que Alá é Deus, é pai de Abraão, pai de Ismael, e eles acreditam que o pacto de Deus, que nós cristãos acreditamos que Isaac foi o filho da promessa, os muçulmanos acreditam que pelo fato de Abraão ter tido o primeiro filho, Ismael, então o filho da promessa é Ismael e ponto final, não é Isaac. Então eles vão em uma outra linha religiosa, vamos dizer assim, eles seguem uma outra linha religiosa, enquanto judeus e cristãos seguem na linha de que Isaac é o filho da promessa. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, etc. O que está aqui na Bíblia Sagrada. Mas os muçulmanos creem de uma forma diferente. Eles acreditam até que o filho que Abraão foi levar para sacrificar, que a Bíblia conta aqui que foi Isaac, os muçulmanos dizem que foi Ismael. Ismael foi levado para ser oferecido a Alá como sacrifício. Não foi Isaac. Só para vocês verem que o que a Bíblia ensina, o Islã prega totalmente ao contrário. Inclusive os cristãos esperam a volta de Jesus Cristo. O Islã também espera a chegada do Mahdi. Esse Mahdi é o Messias muçulmano. É o Messias muçulmano que eles estão esperando agora no fim dos tempos. E o que esse Mahdi vai fazer? Os muçulmanos esperam que esse Messias islâmico, ele reúna. Ele venha para implantar o califado, como eu já disse, mas ele venha ajudar os presidentes muçulmanos, os presidentes árabes. Nos países árabes, eles têm um plano de implantar o califado no mundo. Então os muçulmanos estão esperando uma profecia se cumprir, que é a vinda desse Messias Salvador. O Islã também espera o Messias Salvador. Nós esperamos Jesus Cristo, o Messias. Os judeus que rejeitaram Jesus Cristo estão esperando um Messias até hoje. Porque Jesus Cristo foi crucificado, eles não acreditam que Jesus Cristo seja o verdadeiro Messias. O verdadeiro Deus Jeová encarnado, que veio salvar a humanidade. Os judeus não acreditam nisso. Por isso que estão sofrendo e sendo espalhados para o mundo inteiro. Os judeus já sofreram em muitas nações por terem rejeitado o Salvador. Já o Islã não espera a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque eles não acreditam que Jesus Cristo é o Salvador. Eles acreditam que o Mahdi, o Messias islâmico, virá para organizar esse mundo que está todo bagunçado. Organizar com a religião do Islã. Então a Bíblia diz aqui no capítulo 16 que Abraão teve
o seu primeiro filho, como a gente já leu. Agar deu à luz, a empregada, está aqui no capítulo 16 de Gênesis. Só que quando esse menino cresceu, quando Ismael foi crescendo, Deus cumpriu a promessa de que Sara teria um filho com Abraão. E aí nasce Isaque. Como Ismael já era mais velho, Isaque um garoto, a Bíblia disse que já não dava para morar mais na mesma casa. A empregada Agar, com o filho dela, Ismael, e Sara, com Isaque e Abraão. Então aconteceu ali uma contenda e Abraão teve que colocar para fora Agar com o seu filho Ismael. E a Bíblia vai contar, a Bíblia ainda vai contar no capítulo 25 aqui de Gênesis, capítulo 25 de Gênesis aqui, ó, mostra descendentes de Abraão com uma mulher chamada Quetura. Quetura. Então existem pastores, teólogos e pregadores que sempre imaginavam que Abraão só teve Isaque e Ismael. Não. Ele teve mais 6 filhos com Quetura. Depois que morreu Sara, esposa dele, que era meia irmã dele, depois que foi embora Agar, a empregada, Abraão ainda encontrou uma terceira mulher, Quetura. E com essa mulher, Quetura, eu vou ler os nomes aqui, os nomes difíceis, mas eu vou ler, ó. Desposou Abraão outra mulher. Gênesis capítulo 25, versículo 1. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zimrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. De Midian vêm os famosos midianitas, que você deve já ter lido na Bíblia, deve ter escutado. Os midianitas. E numa passagem bíblica, Gideão enfrenta esses midianitas. Já era o começo dos conflitos entre árabes e judeus. Árabes e judeus. Os primeiros conflitos que saem das páginas da Bíblia. Então, eu estou falando, já vai para 12 minutos esse vídeo, 13 minutos. Para esse vídeo não ficar muito grande, é só uma introdução aqui. A segunda parte desse vídeo, sobre a cristofobia, a perseguição aos cristãos. Eu fiz o primeiro vídeo, já postei no meu canal. Agora estou fazendo o segundo vídeo que vai para 13 minutos. Então o que eu quero dizer aqui, para que não fique uma mensagem muito complicada e difícil de compreender. Para falar da perseguição aos cristãos, a perseguição que vem dos muçulmanos, que vem do Islã, eu preciso mostrar de onde vem o Islã, de onde vem Ismael. Então agora você já sabe, Ismael, pai dos árabes, pai dos muçulmanos, vem do capítulo 16 de Gênesis, quando Abraão se deita com a empregada e ela fica grávida. E nasce ali Ismael, pai desses árabes aqui, ó. Pai dos árabes. Quem povoou a Arábia, quem povoou ali o Oriente Médio, foram os descendentes de Ismael. Ismael casou, teve a sua esposa, teve 12 príncipes que saiu dele, porque foi promessa de Deus. Da mesma forma que Deus disse que ia abençoar Isaque, Deus também disse que abençoaria Ismael, porque Deus não deixa desamparado. Agora, a Bíblia diz que o filho da promessa é Isaque, não é Ismael. Mas os muçulmanos, ensinando o que é contrário à palavra de Deus, os muçulmanos ensinando o que é contrário à Bíblia, os muçulmanos ensinam que o filho da promessa é Ismael. Tanto é que os muçulmanos já invadiram Jerusalém, e você pode ver essa mesquita azul que está aqui, ó. A mesquita azul está em Jerusalém. Não era para estar em Jerusalém uma mesquita muçulmana, adorando um outro Deus, diferente do Deus dos judeus e etc. Ainda que eles digam que Alá é pai de Abraão e é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Você fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo. E no próximo vídeo eu vou estar dando continuidade, entrando com textos bíblicos e mostrando o contexto histórico. Como eu disse, até chegarmos nos dias atuais. Mostrando algumas mesquitas muçulmanas que estão no Brasil. Aqui são várias páginas aqui. Tem mesquita em todo lugar. O Islã também está dividido. O Islã não tem uma corrente só.
tem algumas vertentes dentro do Islã. Então tem algumas mesquitas aqui, ó, que não dá tempo ficar falando só nesse vídeo, porque o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu vou estar fazendo nos próximos vídeos e eu vou estar detalhando o que é o Islã, essa religião que tem crescido e esse povo que tem se espalhado por toda a Europa. Por toda a Europa, o Islã tem se espalhado. Os muçulmanos, fugindo das guerras em seus países, eles se tornam refugiados em países da Europa, em países da África. Enfim, o Islã, os muçulmanos estão se espalhando. E as estatísticas nos mostram, os dados nos apresentam que o crescimento do Islã está assustador. Assustador. E daqui 20, 30 anos, já tem especialista no assunto, pesquisadores, teólogos, professores, pessoas sérias, afirmando que dentro de 30 anos, 20, 30 anos, metade da Europa será muçulmana. E haverá uma grande dificuldade de conviver junto o cristianismo e o Islã, cristãos e muçulmanos, porque a gente já vê nos dias atuais a perseguição contra judeus e cristãos. Então o vídeo agora vai para 17 minutos. Eu encerro aqui. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Compartilha o vídeo e eu vou estar fazendo o próximo vídeo para dar continuidade nesse assunto. Fica na paz.